próxima sonora. Bolsonaro falou que não existe corrupção no seu governo, aproveitou para atacar Lula, seu principal concorrente nas eleições, segundo as pesquisas. Não entende essa cabeça? Vamos ver aí a sonora. Não tem corrupção no meu governo, meu Deus do céu. 3 anos e meio, as estatais dão prejuízo, dão lucros. Agora, vocês querem me tirar daqui para botar o quê? Um ladrão no meu lugar? Confirmado, comprovado, condenado em 3 instâncias por unanimidade. Eu sou obrigado a falar uma coisa que eu não queria falar mais. Tirar o cara da cadeia, o maior corrupto da história do Brasil. Se me tirar de combate por um motivo injusto, que vão ter que ter muita coragem para fazer isso daí, sobra pro Lula. Entra em campo para jogar um futebol com o time adversário sem goleiro, para voltar o que era antes. Isso eu concordo. Para mim, essa foi a melhor resposta do Bolsonaro. São 2 horas e 29 minutos. Não era nem pro Lula estar concorrendo. Não, é vergonhoso. Gente, da ânsia de vômito, o Lula está concorrendo. Realmente, ele respondeu com dados também, falando, né, sobre os índices de homicídio que caíram realmente. A Dilma teve o maior índice de homicídio dos últimos tempos, das últimas décadas do Brasil, né? 60 mil homicídios a gente bateu no ano. Hoje a gente está o quê? 41, 42 mil? A gente já chegou a 70 mil já, mãe. Então, os índices de feminicídio diminuíram, os índices de assalto em banco diminuíram pela metade. Então, quem é mãe, quem é pai, a primeira coisa que você pensa quando você pensa em botar alguém é a segurança dos teus filhos, da tua própria segurança. Então, se isso não é importante, se isso não é mais importante do que, ele foi grosso com a Amanda, eu não sei o que pode ser. Gente, a gente precisa chamar a Daisy, eu esqueci. Daisy, telão é terrível, é tipo castigo, geladeira de televisão grande, sabe? Que a pessoa é contratada, mas não fala. Daisy, é uma boa estratégia na hora de uma sabatina, na hora de um debate, você falar mal do concorrente, ou é melhor falar bem de si mesmo e de suas propostas? Não, tem que apontar os erros do concorrente, né? A política é exatamente isso, né? Eu quero voltar um pouquinho, realmente estar pelo telão é um pouco mais difícil, eu sei que aí a dinâmica é outra, mas eu concordo com quase tudo que o Felipe falou, assim, eu só queria fazer um adendo na declaração da Pietra, que tu te referiu que quando ele fala com a Amanda, se ele falar num tom mais ríspido, ele está sendo misógino ou está sendo agressivo com as mulheres, é porque ele já tem esse histórico, né, Pietra? Então é aquilo que a gente estava falando ali no início, qualquer palavrinha um pouquinho mais elevada em relação a uma mulher... Qual é exatamente o histórico da Maria do Rosário, de não sei quantos anos atrás, que ele respondeu uma provocação que ela fez a ele? Daquele jeito, Pietra... Olha, sabe, se vocês querem entrar mesmo nesse assunto, a gente pode entrar. Mas, assim, quem estava lá, quem viu os vídeos com um pouco mais de atenção, sabe que ela falou coisas... Ela acusou ele de ser um estuprador. Não, vamos falar... Se o cara não pode responder isso à altura, eles estão no mesmo cargo. Ele não está numa posição de liderança ali. Ambos estavam mais ou menos, né, na mesma equivalência de cargo, de liderança. Ele respondeu à altura. Não é essa história? As mulheres não querem equidade, não querem igualdade? Elas estão lá iguais. Então, você deu um xingamento, você recebe um xingamento também. É assim que funciona o mundo, né? Não é homem contra mulher, mulher contra homem. É assim que o mundo deve funcionar. Equidade em todos os sentidos, né? Então, ele respondeu à altura acusações seríssimas que a Maria do Rosário fez a ele. Agora, falando da Amanda, o histórico machista dele, eu sou mulher, eu sou mãe de mulher, eu tenho amigas, eu tenho mãe, eu não sei da onde feministas e o progressista no geral tira essa retórica de que o Bolsonaro é machista. Muito pelo contrário, eu vejo a forma como ele trata a esposa dele, a forma como ele enaltece a esposa dele, coloca ele à frente ali, como ele trata ela bem, sempre fez isso publicamente, inclusive quebrando protocolos em várias vezes para dar um beijo, fazer um carinho, alguma coisa desse tipo. Em relação à filha dele, a Laurinha é ótima, íntima, mas eu só vejo ele sempre enaltecendo mulheres e sendo muito duro em relação ao que a proteção, em relação à diminuição dos índices de feminicídio, que é esse termo que vocês gostam de usar, que eu não gosto, mas enfim, eu não vejo da onde a feminista, o progressista tira a retórica do Bolsonaro machista. Deixa a Daisy falar um pouquinho. Eu vou aproveitar aqui, Pietra. Justamente hoje não era como eu queria falar isso, mas justamente hoje eu estou lançando um livro sobre o presidente e eu aponto esses aspectos onde ele foi misógino, mas eu não quero fugir do programa também e nem fugir do assunto. Quando o Bolsonaro é eleito presidente, ele conseguiu se eleger, dentre outros tantos pontos, com um discurso anticorrupção, para voltar para a pergunta da Carla. Ele conseguiu se eleger com um discurso anticorrupção,
As pessoas estavam com uma ojeriza da esquerda porque o Bolsonaro fez com que uma parte da população conseguisse entender que os costumes da esquerda levavam ao caos e à bagunça e feriam as famílias de bem, né? Então esse discurso foi muito bem em 2018 porque realmente a esquerda estava no meio de grandes escândalos de corrupção e não tinha como fugir disso. O que acontece agora? E aí a política é simplesmente uma disputa de discursos. 4 anos depois, o Bolsonaro tem aspectos negativos do governo dele para serem enfrentados e confrontados. Mas então, machismo não é um deles. Petra, vai por mim. É que você não consegue citar nenhum fato, né? Sobre onde ele foi efetivamente machista, misógino. Xingar a Maria do Rosário, desculpa, você não vai me convencer que ele é machista pela uma troca de farpas e de xingamentos no parlamento. Você não vai me convencer disso. Agora, se houver outros fatos, você pode trazer aqui. Peraí, Deise, vamos lá, deixa eu só acalmar um pouco os ânimos. Você falou que está lançando um livro hoje. Por favor, diga qual é o livro. Divulga, né? Você está sempre aqui quando a gente te chama, você é uma querida. Divulga qual é o livro e qual é o assunto, por favor. Então, eu comecei as minhas pesquisas sobre o Bolsonaro em 2014, no doutorado, e aí o livro é uma análise de todos os anos dele como deputado federal e os 3 primeiros anos como presidente. Então, o nome do livro é Jair, 1991-2022. E ele já está disponível aí. Mas aí, voltando ao assunto da sabatina, 4 anos depois, o presidente Jair Bolsonaro já tem muitos aspectos negativos, que é óbvio, como presidente ele vai ter, né? Todo presidente tem, nenhum presidente consegue fazer um governo perfeito. E a ele foi imputado o discurso, entre outros, de misógino, mas de genocida, que não soube administrar bem a economia, que a gente vive um choque inflacionário global que foi muito forte no Brasil, que teve um respaldo muito forte no Brasil, mas também por culpa desse governo. Então, de uma certa forma, o governo Jair Bolsonaro conseguiu fazer com que voltasse a esquerda. A esquerda, que ali em 2018 estava enterrada por causa dos casos de corrupção, conseguiu trabalhar essas narrativas e esses discursos para que em 2022 voltasse com mais força. E aí o que a gente tem visto ultimamente é o ex-presidente Lula, que não tem trabalhado efetivamente uma campanha, né? Ele está mais naquele esquema de em time que está ganhando não se mexe, ele consegue manter ali aquela porcentagem e um pouco mais que são contra esses 4 anos de governo. Então, enquanto o presidente Jair Bolsonaro não conseguir, de novo, colocar essa narrativa e esse pensamento nas pessoas de que essa esquerda que está voltando é aquela esquerda que as pessoas tiraram em 2018, o jogo deve ir para o segundo turno e a esquerda deve continuar crescendo, pelo menos por enquanto, né? A eleição política ela do lado é um recorte, né? Então o que a gente tem é isso. Você por acaso tem apanhado também nas frases machistas do Lula, do Ciro, ou foi só do Bolsonaro que você fez? O meu estudo é só do Bolsonaro. Eu fiz doutorado do Bolsonaro. Poderia ser Bolsonaro. Tá respondido. Mas deixa eu voltar aqui para a mesa. Deise, eu acho que é a primeira vez que eu não tenho coragem de discordar de você. Mas eu acho que é uma outra narrativa. Eu não acho que pelos erros do Bolsonaro a esquerda ganhou força e está voltando. Eu acho que pela quantidade de pancada que ele tomou da mídia negativa todos os dias, nesses 4 anos, além das dificuldades com pandemia, guerra, seca, tudo isso que ele enfrentou, e com a judicialização da política, com os amigos políticos de alguns partidos afrouxando descaradamente algumas medidas, é que a esquerda voltou a ganhar força. Essa é a minha única posição. Eu preciso trocar de assunto. 2 horas e 37 minutos. Felipe e Paulo, como vocês são os que menos falam na mesa, e eu sou bastante democrática, enquanto ainda existe, né? Porque hoje em dia a palavra democracia virou bola de sabão, né? Cada um usa como quer. Vocês querem falar alguma coisa antes de eu chamar o próximo assunto? Eu só quero pontuar alguns assuntos que eu acho que é importante. 2 coisas que o Felipe falou e algumas coisas foram discutidas aqui também. Primeiro, o Bolsonaro, e você está falando ao tanto de porrada que ele leva, eu acho que ele faz questão de criar instabilidade. Eu acho que toda vez, a hora que o mar está ficando calmo, ele vem e faz alguma coisa para criar uma instabilidade. Depois, o Felipe falou um negócio que ele está preocupado com o Lula, baseado no discurso dele. Eu concordo. Eu acho que o Bolsonaro está realmente preocupado com o Lula, mas, ao mesmo tempo, ele quer potencializar a polarização. Então, o objetivo dele, e diferente do que o Felipe falou e agora discordando, ele não quer ter 50% mais um dos votos agora. Ele quer ir para o segundo turno. Porque em marketing a gente enxerga que o segundo turno é outra eleição. Começa do zero. Então o objetivo dele agora é ir para o segundo turno com Lula. Então
a narrativa que ele constrói para a militância dele é para manter esses 33%, 34% que ele tem, conseguir talvez 1 ou 2 pontinhos, porque, ao que me parece, de todas as pesquisas que eu tô vendo, o Lula não cresce mais e não existe chance, acredito eu, do Lula ganhar no primeiro turno. Então, eu vejo que o objetivo dele é firmar a posição, fincar o pé e ir para o segundo turno. E no segundo turno começar uma eleição nova, começar uma eleição do zero, porque aí são apoios diferentes, tem as negociatas e tudo mais. E amanhã tem o 7 de setembro, né, gente? A gente não pode esquecer, né? Que está previsto para ser o maior movimento dos últimos tempos em todo o país. Você quer falar? Só para comentar alguma coisa rapidinho aqui, né? A Pietra fica enfurecida quando chama Bolsonaro de misógino, né? Mas gosto de falar a seguinte frase: vocês querem ter razão ou querem ganhar a eleição? A forma como você vê o Bolsonaro, forma como você vê o Bolsonaro, não de forma não é a forma como o povo vê o Bolsonaro, como as mulheres veem o Bolsonaro. Não. Tanto é que o Bolsonaro está perdendo o Felipe, nas mulheres. Então todo mundo vai pra rua amanhã, todo mundo só homem que vai. Isso é outra discussão, a gente pode conversar depois sobre isso. É outra discussão, amanhã a gente vai ver a força do Bolsonaro nas ruas. É exatamente o que eu ia dizer. E outra questão, em relação à pauta anterior falava da corrupção do governo Bolsonaro, né? Eu até posso acreditar que o Bolsonaro não é corrupto, mas o Bolsonaro não pode falar incisivamente que não há corrupção no governo dele. Tá? Ninguém pode... Peraí, todos os ministérios, existem pontos, existem níveis. O que ele fala é que ele toma todo cuidado e ele dá abertura para que sim sejam feitos então você concorda comigo, em relação a qualquer indício de corrupção. Não existe um esquema de corrupção. Não existe um esquema no qual ele esteja... Exato, no qual esteja envolvido. Provado, exagora, se o estagiário do funcionário do ministério da não sei o que, não sei aonde, possa ter um esquema... Não é tão pequeno assim também, Petra. Não é tão pequeno assim também, Petra. Pelo contrário, tô falando que é gigante. O nosso Estado é gigante, infelizmente. Então, por isso que realmente não tem como se ter controle de todas as pontas do governo federal, né? De todo o funcionalismo público. Na denúncia dele, você lembra, Petra? Ele falou que o único lugar que não foi aparelhado, ou seja, que não participava do sistema, era o Banco Central. Então, só aí já acaba com a narrativa já. Gente, tem um cara que estava preso e o cara foi tirado para concorrer com o Bolsonaro. Acabou a conversa. Esse é o país que você vive. Mas cuidado, Alessandro, que o cara foi preso 10 anos depois de ser da presidência. Camarada estava preso, irmão. Preso. O cara foi preso 10 anos depois de ser da presidência. Que ele cometeu durante o mandato. A história pode se repetir também ainda. Durante a exerção do poder. A história pode se repetir ainda também, né? O camarada estava preso, líder do maior esquema de corrupção do Brasil, e agora ele está concorrendo a presidente. É esse o país que você tem. 300 milhões só no bolso dele. Mas por que para elogiar o Bolsonaro tem que citar o Lula aqui? Fora tudo isso. Por que para elogiar o Bolsonaro tem que colocar o Lula na mesa? Candidatos que têm relevância. Não, isso é o discurso que vocês querem. Exatamente porque o Bolsonaro só existe por causa do Lula. Quer falar de quem? Da vice-versa. Do Ciro? E vice-versa. Eu posso destruir sua narrativa com uma pessoa? Pode, claro. Comigo. Vixe. Eu não votei no Bolsonaro. Eu não era bolsonarista. Eu era do Partido Novo, votei no Amoedo, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro, às vezes, me incomoda as posições que ele tem. Eu acho que falta uma comunicação melhor. Eu, como comunicadora, já falei isso várias vezes. Só que, diante de um governo socialista, comunista, ligado a ditaduras comunistas, comprovadamente corrupto, em todos os esquemas, Congresso, Senado, empresas estatais, mensalão, petrolão, 900 bilhões de prejuízos na Petrobras, 6 bilhões devolvidos pelo roubo de pessoas ligadas a Lula. Você me desculpa, não é questão de ser Bolsonaro, é anti-Lula, anti-PT. Não é ser bolsonarista. É essa a narrativa. Amanhã eu vou pra rua. Por quê? Defender o meu filho, o futuro do meu filho, o meu direito de falar o que eu tô falando aqui, de não ter meu Instagram derrubado, de não ter meus vídeos cancelados. É isso que eu defendo amanhã. Não é pelo Bolsonaro, que como ele fala com Amanda ou não, é pela liberdade, é pela verdade, é por uma nação verde e amarela e não vermelha, corrupta, socialista e comunista. E por que o Sérgio Bolsonaro faria isso? Porque o Bolsonaro não é socialista. Começa por aí. Só tem a esquerda ou todos os outros governos ninguém é socialista aqui no que está discutindo. Não. Né? O Ciro não é da massa é o quê? O Lula não é o quê? Não é. Ninguém é socialista aqui. Socialista é um sistema internacional de... É todo brinco. Você já ouviu falar em Foro de São Paulo? A possibilidade de ter um país socialista. É todo brinco. É brinco esse bilhete. É todo brinco. Foro de São Paulo é uma tara da direita.
O Foro de São Paulo. Acho que Foro de São Paulo não pode se levar a sério no mundo todo. Peraí. Olha só. Foro de São Paulo vai reunir entre amigos para se encontrar, tomar cerveja. Era mentira o Foro de São Paulo, era a teoria da conspiração. É agora que provou-se que existe. Vocês gostam. É brincadeira internacional de criança. Vocês gostam de levantar a Foro de São Paulo. Ninguém tem medo de Foro de São Paulo. Foro de São Paulo não criou nada, não fez nada. Tá? Ele ainda existe, se você quiser saber. Mas qual a importância do Foro de São Paulo? Qual a importância? A América Latina está quase inteira vermelha, querido.